Bom, galera, vamos lá. Vamos iniciar aqui efetivamente a resolução dos exercícios, né? Então, a primeira questão fala o seguinte: o motor elétrico tem resistência interna de 2 ohms e está ligado a uma DDP de 100 volts. Verifica-se que ele é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes. Determine então a força contra a eletromotriz do motor, as potências total, útil e dissipada, e a potência dissipada se o eixo do motor for bloqueado, ou seja, impedido de girar. Galera, para o item A, não tem muito o que fazer, né? A gente vai anotar aqui os dados, mas já olhando para esses dados, né, nós temos resistência interna, temos a DDP e nós temos a corrente elétrica. Então, para achar a força contra a eletromotriz, é só aplicar a equação do receptor, né? U igual a epsilon' mais R' vezes I, né? Foi isso que eu fiz aí no material de vocês, tá aqui a equação do gerador, onde U é de 100 volts, foi a tensão fornecida, R' é 2 ohms, foi a resistência interna fornecida, e I é 5 amperes, que foi a corrente fornecida. Isolando aqui o epsilon', você vai ter 90 volts aí, essa é a força contra a eletromotriz desse gerador. No item B ele quer as potências, total, útil e dissipada. Relembrando aí a nossa revisãozinha da estante, né? Potência total é a tensão vezes a corrente. Potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente. E a potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Tem até uma maneira alternativa de se calcular isso aqui pelo balanço de potências, né? A potência total seria igual à potência útil mais a potência dissipada. Então, se eu já tiver calculado a potência total e a potência útil, eu posso isolar aqui a potência dissipada e calcular subtraindo a potência total menos potência útil. Mas eu preferi usar a fórmula aqui com vocês. E aí a fórmula é continha simples, né, pessoal? Tensão é de 100 volts, corrente é de 5 amperes, 100 vezes 5, 500 watts, essa é a potência total. Força contra a eletromotriz é 90 volts, corrente é de 5 amperes, 90 vezes 5, 450 watts, essa é a potência útil. Resistência interna foi de 2 ohms, corrente foi de 5 amperes, 2 vezes 5 ao quadrado dá 50 watts, essa é a potência dissipada. Como eu disse anteriormente, eu poderia subtrair, né, potência total menos a potência útil, seria 500 menos 450, que daria 50, que equivale à potência dissipada. No item C, o que ele quer mesmo? Deixa eu relembrar aqui o texto. Ele quer a potência dissipada se o eixo do motor for bloqueado, ou seja, impedido de girar. Isso é um caso bem interessante, pessoal. Quando você tem aí um motor e por algum motivo ele está ligado na rede e ele trava o rotor, né, ele não consegue mais girar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele deveria transformar a energia elétrica em energia mecânica e não está conseguindo fazer isso. Isso quer dizer que na prática a energia que ele iria transformar em energia mecânica agora está tendo que ser consumida por quem? Pela resistência interna desse motor. Como a resistência interna geralmente ela é pequena, né, então ela não vai ter aí como, né, manter a corrente elétrica estável, ela vai acabar aumentando aí, fazendo subir a corrente elétrica que atravessa esse motor. E é justamente por ela fazer a corrente subir que o motor pode queimar, né? Pode derreter lá o filamentozinho e ele queimar. Porque a gente sabe que à medida que a corrente aumenta, o efeito Joule se intensifica, ou seja, o motor começa a esquentar demais, e se ele esquentar demais, ele pode derreter, né, e queimar e fundir o motor. Então, como é que a gente resolve isso aí? É simples. É só pegar essa ideia de que a energia agora será toda utilizada por quem? Pela resistência interna. Ou seja, aplicando a equação aqui do receptor, toda a tensão que ele está recebendo, que é o U, vai ser utilizada, vai ser consumida por quem? Pela resistência interna, que é o R', né? Que é o R'. E aí o que acontece? Né? A força contra a eletromotriz agora vai ser zero, o motor não está girando. Então isso aqui some da equação e vai ficar na prática o quê? Que a tensão recebida será igual
a resistência interna multiplicada pela corrente. A tensão recebida a gente conhece, é 100 volts. Isso não vai ser alterado porque o motor travou. Por quê? Porque a tensão depende do gerador, é de fora do receptor. Ela está vindo de fora. A resistência interna a gente também conhece. Por quê? Porque a gente sabe que a resistência é um valor constante pela primeira lei de Ohm, né? Então ela vale 2 aqui ainda. Porém a corrente elétrica, ela variou. Ela vai depender dessa relação aqui agora. Isolando a corrente elétrica, você vai ter 100 dividido por 2, que vai dar 50 amperes. Então veja, com o motor travado, a corrente que era de 5 amperes foi aí aumentada para 50 amperes. E como eu já disse, quanto maior a corrente, maior é o efeito jalo. Então mais esse motor vai esquentar. Então eu botei até como observação aqui, né? O aumento da corrente é o que causa a queima do motor nessa situação, porque ele vai ter mais corrente, vai aquecer mais e pode derreter aí os seus componentes. Então, como a gente já descobriu a corrente, ele não pediu isso, ele pediu a potência dissipada nesse caso, né? Para calcular essa potência é só aplicar a fórmula. Potência dissipada é R' vezes I ao quadrado, né? R' vale 2 ohms, o I agora é 50 amperes, então fica 50 ao quadrado, que dá 2.500 vezes 2 dá 5.000 watts. Então veja quanta energia que está sendo agora convertida aí em calor, né? Todo em calor. Antes ele convertia no geral 500 watts, agora está convertendo 5.000 watts. É muita energia para ser convertida. O que significa o watt mesmo? É joule por segundo, né? Então a cada segundo está sendo consumido aqui 5.000 joules de energia. Enquanto que no motor convencional, funcionando normalmente, ele estava consumindo apenas 500 joules por segundo. Então é muita energia aí, aumentou demais esse consumo de energia. Volto já com a próxima questão.